E o mais interessante é que as que estão mais perto do túmulo são as mais tradicionais e maiores. A GM, agora há pouco tempo, justamente no meio dessa crise, ela perdeu o lugar, alguns meses atrás, ela perdeu o lugar de maior empresa industrial do mundo, com 1 milhão de funcionários em todo o mundo. Quer dizer, a crise da GM, na verdade, é um registro, é um testemunho de que a crise capitalista ela não foi superada com todas as manobras que foram feitas desde os anos 70 para cá, e agora, né, a realidade está cobrando a fatura. A crise da GM tem esse caráter. Então, vocês vejam que não se trata de analisar a crise isolada. O que nós estamos vendo é um desdobramento de uma crise anterior, que por sua vez é o desdobramento também de uma outra crise anterior. Então, esse problema precisaria ser bem compreendido. Logicamente que nós só vamos conseguir fazer esse debate num nível relativamente superficial, né? Tanto porque precisaria de muito mais tempo, como precisaria de muito mais preparação para chegar a uma conclusão definitiva sobre o problema. Então, veja só. O debate todo, ele tem um caráter extremamente abstrato e impressionista. Essa é uma impressão que eu tenho ao ler várias coisas em diferentes lugares sobre a crise. Os capitalistas, lógico, eles não têm muito traquejo de colocar as coisas em perspectiva, até porque eles têm receio de que colocando as coisas em perspectiva isso cause um pânico ainda maior do que o que já está tomando conta do mercado mundial. E a esquerda está totalmente perdida em relação à crise. Né? Quer dizer, há uma incompreensão generalizada desse problema da crise. Eu, inclusive, gostaria de mencionar uma coisa que é interessante. Nós participamos aí de vários debates dentro da coordenação pela refundação da Quarta Internacional, organização da qual nós estamos participando até algum tempo atrás, sobre a crise mundial. Tá? No período em que nós participávamos disso, nas conferências, nas reuniões, houve um debate sistemático que dividia essa organização, que era o seguinte: uma parte dos integrantes da organização, entre os quais nós nos incluíamos, assinalava, né, que as várias etapas da crise, né, porque essa crise também de agora, ela tem várias etapas, nos anos 80, nos anos 90, crises na Bolsa, como a grande crise de Hong Kong em 1997, que as várias etapas da crise mostravam o aprofundamento da crise capitalista. E uma outra ala dizia que nós que defendíamos essa tese, nós éramos catastrofistas. Eu digo isso não para saudar um debate antigo, que não tem sentido, mas para mostrar a confusão em que a esquerda vive mergulhada. Para a esquerda, a crise capitalista não é um desenvolvimento constante do capitalismo desde há muito tempo, muito anterior à crise de 73. A crise capitalista seria um fenômeno isolado. Não, essa crise é a culminação de uma ampla crise anterior. A própria ideia de catastrofismo é uma ideia oportunista também. Apareceu agora de novo na crise, em vários escritos de vários setores de esquerda, a ideia de que há setores catastrofistas. Né? Eu imagino que seríamos nós. Porque nós estamos falando desde julho do ano passado que isso aqui caminhava tudo para uma catástrofe mesmo, como agora se comprovou. Então, nós somos os catastrofistas. É uma ideia oportunista, porque é lógico que a gente espera que o capitalismo que produziu tantas catástrofes no passado produza uma quantidade ainda maior no futuro. Não menor, vejam bem, maior, porque a crise vem se aprofundando. Quem fala em catastrofismo, quer dizer, o catastrofismo o que quer dizer? Pessoas que acham que vai haver um colapso do capitalismo. É porque simplesmente não conhecem a história recente da humanidade. Recente que eu digo assim, de 100 anos atrás para hoje.
Por exemplo, a pessoa não avalia o que foi a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 50 milhões de pessoas. Se isso daí não é uma catástrofe, então simplesmente não existe catástrofe. É uma outra ideia. A economia europeia ficou completamente destruída. A Alemanha, particularmente, que era o país capitalista mais importante da Europa continental, foi reduzida a escombros. Algumas cidades da Alemanha foram reduzidas literalmente apenas a escombros. A economia alemã veio abaixo. Não é que havia uma crise, não havia nada. Era um colapso total e completo. Quer dizer, o capitalismo é um sistema social que engendra naturalmente as piores catástrofes. A crise de 29, que se aprofundou durante a década de 30, foi uma catástrofe econômica inacreditável. Em alguns ramos da produção norte-americana, a produção caiu abaixo de metade. Vocês imaginam, o nível de desemprego era uma coisa inimaginável. É um colapso, uma catástrofe, uma hecatombe, um cataclismo. A palavra que a gente quiser usar, lógico, não podemos ficar com esse oportunismo medroso de decretar o colapso capitalista. Não tem sentido nenhum. Quer dizer, o debate ele tem todas essas implicações. E as pessoas fazem um debate abstrato. Uma crise, faliu o tal banco, parece grave, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Bom, aqui uma coisa do ponto de vista do debate ideológico que chama a atenção é que não só, no primeiro momento, todo mundo procurou negar a existência da crise capitalista, né, falando que não, isso aí é uma flutuação dos mercados, é uma coisa localizada e tal. Né? Esse tipo de abordagem, que é a abordagem típica dos próprios capitalistas e das autoridades econômicas capitalistas, ela foi sendo desmascarada a cada passo da crise. Primeiro a crise era no mercado subprime. Aí passou para todo o mercado imobiliário. Do mercado imobiliário passou para todo o mercado financeiro. Do mercado financeiro passou a afetar diretamente a produção industrial. A cada momento eles procuravam circunscrever a crise do ponto de vista ideológico, em palavras. A última tentativa, que agora caiu totalmente por terra, era dizer que os países do BRIC, né, Brasil, Rússia, Índia e China, iam segurar a peteca enquanto o capitalismo desmorona na Europa e nos Estados Unidos. Bom, essa semana aqui saiu um índice sobre a China que mostra que... Índice que eles sabem, vamos ter claro, todo mundo sabe isso. Não é que é novidade, também não é que a gente fala porque nós somos alarmistas e queremos ver o circo pegar fogo. Apesar de que, em se tratando do capitalismo, a gente sim quer ver o circo pegar fogo. Mas não se trata apenas disso daí. Na China, assim, os jornais deram com grande destaque a seguinte notícia. As exportações chinesas caíram 2,2%. Tudo bem. Mas as importações chinesas caíram 18%. Quer dizer, é lógico, a exportação cai depois da importação. A China parou de pôr, tanto que a Vale do Rio Doce está com a corda no pescoço por causa dessa retração das importações chinesas. O que significa isso? Significa que logo não vão ter a notícia de que os chineses que pretendiam crescer quase 10% no ano vão crescer 3%, o que é uma recessão violentíssima na China e que pode levar a uma convulsão social sem precedentes na China. Quer dizer, o BRIC, a Índia também já caiu a exportação, inclusive de automóveis, né? A Índia, não sei se vocês sabem, é um país